Vou chamar aqui para a nossa conversa a nossa analista de política, Renata Agostini, porque teve uma carta que foi, carta que voltou, né? Quer dizer, os presidentes da Câmara e do Senado enviaram uma carta de intenções sobre o que o Congresso deveria trabalhar esse ano e também o presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã de hoje aos presidentes da Câmara e do Senado uma lista de projetos que o governo federal vê como prioritários, né, Renata Agostini? O que é que você conseguiu saber dessa lista e que detalhes você traz aí do que o Bolsonaro espera que o Congresso aprove em 2021, hein? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Sim, a gente tem aqui essa lista completa. O que o presidente Jair Bolsonaro, então, colocou nas mãos de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira como uma sugestão. O que o governo federal gostaria que as duas casas tocassem. No total, são 35 projetos que constam dessas duas listas, ou seja, projetos que executivo quer que legislativo encaminhe. 20 deles, Bolsonaro indicou que gostaria de ver aprovados lá na Câmara e 15 no Senado. O governo fez o seguinte, Carla, ele organizou toda essa lista, 20 para cá, 15 para lá, em grupos. A gente tem, nos dois casos, projetos que o governo colocou ali como projetos, vamos dizer, de curto prazo. Por quê? São projetos que falta apenas ou a Câmara ou o Senado aprovar e aí já podem ir para a sanção presidencial. Então é por isso que eles estão logo no início da lista, porque se essas casas forem lá, se os deputados e os senadores aprovarem, o governo entende que vai ser um gol, porque eles já começam a valer e aí dá aquela impressão que a pauta está andando. O que a gente tem nessa categoria? Na Câmara, são 5 projetos. A gente tem ali, por exemplo, a autonomia do Banco Central e também a lei do gás. Muita coisa econômica nesse de curto prazo. No Senado, são 4 projetos. E aí tem, por exemplo, aquele projeto da cabotagem, que é para facilitar o transporte marítimo, um projeto que o governo tem desde o ano passado, vem dizendo que quer muito que ande. Tá, e no médio prazo? Aí o governo separou em 3 grandes grupos essa lista. Projetos para retomada de investimentos, projetos que ele entende que são da pauta fiscal e projetos da pauta de costumes. Carla? Muitas vezes tem alguns mais polêmicos aí nessa pauta de costumes, né, Renata? Quais seriam os projetos que surgem aí nessa categoria costumes? Tem sim, tem bastante. Eu vou dar alguns destaques porque aí nessa lista tem coisa que é polêmica, sim, e especialmente porque com essa mudança no comando das duas casas, especialmente com a eleição de Arthur Lira, todo mundo está de olho nessa pauta porque entende que a Câmara agora vai ter, no mínimo, uma prioridade para colocar em votação algum desses temas. Primeiro, no caso da Câmara, no que o governo entende que é necessário para retomar os investimentos, o governo quer que os deputados coloquem para votar a reforma tributária, então dê andamento ali, a PEC que começou a tramitação lá, o projeto de mineração em terras indígenas e também a privatização da Eletrobras. Por que eu destaco esse caso da privatização da Eletrobras? Porque havia uma sinalização nos bastidores do governo de que poderia editar uma medida provisória. Nessa lista que foi encaminhada hoje, tem a indicação do projeto de lei. Portanto, ainda o governo estudando se vai encaminhar uma MP ou se vai ainda investir nesse projeto de lei da Petrobras. Ele está ali. Na pauta de costumes, Carla, que você me perguntou, são 6 projetos na Câmara. O que tem ali? Registro e posse de comercialização de armas de fogo, homeschooling, que é aquela autorização para os pais darem aulas, o ensino aos seus filhos em casa. No Senado, a gente também tem, projeto de armas, revisão da lei de drogas e o projeto que altera, o projeto que faz uma revisão o projeto que altera a questão das armas e o projeto que faz uma revisão da lei de drogas. Então, a gente tem aí alguns assuntos que vão chamar bastante a atenção, não necessariamente pela importância, mas porque mexem com vários setores da sociedade e a gente sabe que já há uma discussão extremamente polarizada nesse sentido, né, em torno desses temas aí que você levantou. Obrigada, Renata Agostini. Daqui a pouco a gente volta, então, a falar com você.